Every museum has a curator, and every exhibit, they have a story. But some stories don't need someone to tell them. They just speak for themselves. E foi com essas palavras de Michael B. Jordan que Russell Westbrook anuncia o fim da sua carreira. E talvez essa seja uma das melhores maneiras possíveis de descrever a carreira de Westbrook. Porque quando você pensa nele no auge, você não pensa em aposentadoria. Você pensa naquele cara correndo em direção à cesta, como se estivesse tentando destruir o aro. Pensa nos gritos, nas enterradas, nos triplos duplos e principalmente na camisa do Oklahoma City Thunder. Também pensa na temporada que ele fez tudo o que parecia impossível. E depois vê ele fazer isso de novo e mais uma vez. Não foi de uma hora para outra, ele foi mudado. De superestrela para veterano, de dono da bola para jogador de banco, de MVP para jogador que precisa provar que ainda tinha espaço na NBA. E o mais curioso é que Russell Westbrook não se aposentou porque ninguém mais queria ele. Ele tinha proposta. Os Kings queriam que ele voltasse. Os Wizards também estavam interessados. Ele poderia continuar, mas ele decidiu que não queria passar pelos próximos anos na NBA simplesmente desistindo. Ele decidiu que era a hora de parar. E pra você entender o porquê essa decisão é tão importante, a gente tem que voltar pra quando ele ainda era imparável. Opa, desculpa por atrapalhar o vídeo, mas agora o papo é sério. Se você quiser continuar vendo mais histórias, bizarrices e curiosidades da NBA por aqui, por favor, se inscreve no perfil e deixa o like, porque aparentemente é assim que o YouTube decide se eu vou pagar as contas do mês ou não. Valeu. Ele chega à NBA em 2008. Ele foi escolhido na 4ª posição do draft pelo Seattle Supersonics, franquia que pouco depois se mudou para Oklahoma e virou o Thunder. E naquele momento ele não parecia necessariamente destinado a se tornar um dos melhores jogadores da geração. Lógico, ele era extremamente atlético, rápido e explosivo, mas ainda precisava desenvolver seu jogo. E aí aconteceu uma coisa muito importante na sua carreira. Oklahoma City tinha Kevin Durant, depois James Harden. E de repente, Westbrook estava no meio de uma das maiores reuniões de jovens talentos da história recente. Só que naquele momento ninguém sabia exatamente o tamanho de jogador que estava nascendo. Westbrook não era o cara mais técnico, nem o melhor arremessador, mas tinha uma característica que praticamente ninguém conseguia acompanhar: sua intensidade. Ele jogava cada posse como se fosse a última, e isso acabava se tornando uma marca registrada na carreira inteira. Em poucos anos, Westbrook deixou de ser apenas um armador que jogava ao lado de Kevin Durant. Ele virou realmente uma estrela, e uma estrela muito diferente. Enquanto Durant era um pontuador extremamente eficiente, Westbrook era o caos. Ele atacava a cesta, corria na quadra, pegava rebotes, criava jogadas e defendia. Tudo com uma velocidade absurda. E chega 2012 e o Thunder chega às finais da NBA. Westbrook ainda era muito jovem, mas já estava jogando no maior palco possível. O Oklahoma perdeu para Miami Heat de LeBron James, e aquele time estava destinado a voltar. Durant ainda era jovem, Westbrook ainda estava evoluindo. James Harden estava ali. Só que aquela história não teve o final que todo mundo imaginava. Harden foi embora, alguns anos depois, Durant também. E foi aí que Westbrook percebeu algo que mudou completamente sua carreira. A equipe tinha um dono, e era ele. E chega a temporada 16-17, e essa é provavelmente a mais importante para essa história. Kevin Durant tinha acabado de sair de Oklahoma. Westbrook fica. E agora não havia ninguém para dividir o protagonismo. Então ele fez algo absurdo. Westbrook termina a temporada com médias de 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências. Um triplo-duplo de média. E não foi uma temporada isolada, com 20 ou 30 jogos. Ele fez isso durante a temporada regular inteira. Foi o primeiro jogador desde Oscar Robertson, décadas antes, a conseguir essa façanha. E ainda teve uma estatística que parecia saída de videogame: 42 triplos-duplos em uma única temporada. Recorde histórico na época. Westbrook foi eleito MVP. E naquele momento ninguém estava falando sobre um jogador em decadência. Estávamos falando de uma das maiores forças individuais da NBA. Ele parecia impossível de parar. E talvez seja essa imagem que muita gente ainda tenha dele. O problema é que essa versão do Westbrook não duraria para sempre. Porque existe uma coisa interessante na carreira dele. As mesmas características que fizeram Westbrook ser incrível também criaram alguns dos problemas que ele enfrentaria no futuro. Ele precisava da bola, precisava atacar e principalmente precisava criar. E quando você é o melhor jogador do time, isso pode funcionar. Você erra, perde a bola, toma decisões ruins, porque o time inteiro foi construído ao redor de você. Mas quando você começa a dividir a quadra com superestrelas, a história muda, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois de Oklahoma, Westbrook começou a peregrinação que parecia impossível imaginar alguns anos antes: Houston, Washington, Los Angeles, Clippers, Denver, Sacramento. Em apenas alguns anos ele passou por 6 equipes. E cada parada exigia uma versão diferente dele. Em 2019 ele vai para Houston e parece que ele tinha encontrado novamente a situação perfeita. James Harden estava lá novamente. Os dois já haviam sido companheiros em Oklahoma.
Só que o basquete havia mudado. Harden dominava a bola e o ataque era construído ao redor dele. Westbrook precisava encontrar seu espaço. Mesmo assim, ele ainda teve momentos incríveis. Ainda era extremamente explosivo, ainda conseguia chegar à cesta e fazia números absurdos. Mas já começou a aparecer uma questão: como colocar Russell Westbrook em um time que não foi construído para ele? Essa pergunta acompanharia o resto da sua carreira. E em 2020, Westbrook vai para Washington. E talvez esse seja um capítulo que muita gente não conheça, porque lá ele fez história novamente. Começou a temporada ao lado de Bradley Beal, e apesar de todas as críticas, Westbrook continuou produzindo. Ele conseguiu seu quarto triplo-duplo consecutivo em médias de temporada, e principalmente ultrapassou Oscar Robertson como jogador com mais triplos-duplos na história da NBA. Naquele momento, uma marca que parecia praticamente intocável havia sido destruída. Westbrook era oficialmente o maior acumulador de triplos-duplos da história, e ainda estava jogando. Só que depois veio Los Angeles, e ali tudo mudou. Em 2021, Westbrook vai para Los Angeles Lakers, e no papel aquilo parecia simplesmente fantástico. LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. 3 nomes gigantes. 3 jogadores que já tinham sido All-Stars. Um dos maiores pontuadores da história, um dos melhores pivôs da liga e um MVP. Só que o encaixe foi um desastre completo. LeBron e Westbrook precisavam da bola. Westbrook não era um grande arremessador de 3. LeBron precisava de espaço e Davis também. A equipe não conseguiu transformar todo aquele talento em um time funcional. A torcida começou a vaiar e a imprensa a criticar. O apelido Westbrook apareceu cada vez mais. E pela primeira vez na carreira, Russell Westbrook deixou de ser tratado como uma superestrela. Ele virou um problema, um meme. E isso foi brutal, porque estamos falando do mesmo jogador que poucos anos antes havia sido MVP. Agora a discussão era se ele deveria continuar entrando em quadra. E então aconteceu algo que parecia impossível. Ele vira reserva. Um jogador que durante anos havia sido o dono absoluto da bola. Um MVP, um dos maiores jogadores da sua posição. Agora estava entrando no jogo vindo do banco. E essa é a parte mais importante da história recente dele. Porque ele poderia ter recusado. Poderia ter dito: eu sou Westbrook, não vou ser sexto homem. Mas ele aceitou, e isso foi uma das maiores adaptações da sua carreira. Ele começou a entender que não precisava mais ser o cara de 31 pontos e triplos duplos. Ele podia entrar em quadra, mudar o ritmo, trazer energia, pressionar a bola e atacar jogadores cansados. E finalmente a sua carreira estava entrando em outra fase. Somado a isso, em 23 ele vai para os Clippers. E dessa vez ele chega lá com uma mentalidade completamente diferente. Não era mais o cara que precisava ser a estrela, nem o jogador que precisava provar que ainda conseguia fazer 30 pontos todas as noites. Ele aceita um papel menor, aceita sair do banco e ganhar menos dinheiro. Começou a recuperar algo que havia perdido nos Lakers, seu respeito. Porque as pessoas começaram a perceber que aquele jogador ainda tinha valor. Talvez ele não fosse mais o MVP, mas ele tinha energia, ainda tinha personalidade, tinha sua defesa e era capaz de criar. E principalmente, tinha algo que o acompanhou durante toda a sua carreira: sua vontade. E a sua peregrinação não para. Você já deve ter percebido que toda a temporada, a partir do OKC, o Westbrook mudava de time. Sua adaptação estava difícil, e em 24-25 ele vai pro Denver. Pela primeira vez ele estava jogando ao lado de um jogador completamente diferente dele, Nikola Jovic. Jovic não jogava com velocidade e nem dependia da sua explosão. Ele não precisava dominar a bola toda a posse. Ele controlava o jogo com leitura. E o Westbrook precisou novamente se adaptar. Seu papel era muito mais simples: energia, transição, defesa, criação secundária e liderança. Teve momentos que ele parecia o velho Westbrook. Aquela explosão ainda estava lá, mas agora eles pareciam em pequenas doses. E isso é exatamente o que acontece quando o jogador envelhece. Você não perde tudo de uma vez. Você perde algumas coisas e aprende a usar o melhor daquilo que sobrou. E chega a última temporada. 25-26, ele estava no Sacramento Kings com 37 anos e na 18ª temporada da carreira. E sinceramente, talvez tenha sido um final melhor para Westbrook do que muita gente imaginava. Ele não estava mais sendo candidato a título e nem estava sendo tratado como MVP. Ele não estava disputando quem seria o principal jogador, mas ele ainda estava jogando. E quando as lesões começaram a afetar o elenco, Westbrook acabou tendo um papel muito mais importante do que inicialmente imaginava. Ele foi titular em 58 dos 64 jogos que disputou. Terminou a temporada com 15.2 pontos, 6.7 assistências, 5.4 rebotes e quase 29 minutos por jogo. É lógico que não se compara à sua temporada de MVP, mas para um jogador de 37 anos na sua 18ª temporada não é pouca coisa. Ele ainda conseguia produzir, ainda conseguia comandar ataques. Então começa a surgir uma pergunta: por que ele se aposentou agora? Os Kings tinham interesse em sua experiência, e havia a possibilidade de Westbrook assumir uma função ainda mais voltada para liderança e mentoria. Ele poderia voltar a jogar, inclusive ajudando jovens como o calouro Darius Akufi Jr. E talvez para qualquer outro jogador isso fosse maravilhoso. Mas o que isso significa para Russell Westbrook? Ele passou quase 2 décadas sendo protagonista. Ele foi MVP, foi All-Star 9 vezes e foi ao NBA também 9 vezes.
Foi campeão olímpico e foi um dos jogadores mais explosivos da história. E sua principal função ia ser ensinar garotos a jogar. Não existe nada de errado nisso. Na verdade, é uma honra. Mas talvez Westbrook tenha olhado pra tudo isso e pensado: eu já fiz o que eu queria fazer. Em vez de esperar até que ninguém me mandasse mais contratos, ele decidiu sair por vontade própria. A história poderia ter sido: Westbrook finalmente não consegue mais contratos. Mas não foi isso. A história foi: Westbrook tinha opções e decidiu não continuar. Ele poderia jogar mais um ano, 2, talvez chegar aos 40. Poderia ter aceitado ser um jogador de banco, mas ele escolheu outra coisa. Escolheu parar enquanto ainda conseguia entrar em quadro e produzir, enquanto ainda existiam pessoas que queriam vê-lo jogar. Isso é muito parecido com a carreira que ele construiu. Russell Westbrook nunca fez nada de forma tímida. Ele nunca jogou para simplesmente participar, e aparentemente não queria terminar assim também. Ele deixa para trás 209 triplos-duplos, o maior número da história da NBA. Ele terminou 4 temporadas diferentes com médias de triplo-duplo. Foi MVP em 2017. Terminou a carreira com mais de 27 mil pontos, mais de 10 mil assistências e mais de 9 mil rebotes. Ele virou um dos poucos jogadores da história a alcançar simultaneamente números tão altos em pontuação e criação. Isso não é uma estatística, é uma fotografia de como ele jogava. Westbrook queria fazer tudo: pontuar, passar, pegar rebotes, correr, defender, e durante muitos anos ele realmente conseguiu. Existe uma crítica que sempre acompanha Westbrook. Ele nunca conseguiu ganhar um título da NBA, e isso inevitavelmente faz parte da discussão sobre seu legado. Ele chega às finais de 2012, perde para LeBron em Miami Heat. Depois disso, nunca mais voltou àquele palco, e sua carreira gloriosa acabou sem o anel. Para alguns, isso vai diminuir o tamanho da história deles. Para outros, não, porque Westbrook fez tudo que poucos jogadores conseguiram fazer. Ele criou uma carreira completamente única. Não copiou ninguém, não tentou ser Kevin Durant, não tentou ser LeBron James nem Stephen Curry. Ele foi Russell Westbrook até o final. A carreira do Westbrook é uma fotografia da sua personalidade única. Ele é um jogador explosivo, assim como ele era fora da quadra. Ele conseguiu demonstrar dentro da quadra tudo o que ele queria fazer. E ele vai embora deixando um legado gigantesco. Ele mostrou que você pode ser único e ser grande ao mesmo tempo. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Tem muitos vídeos desse por aí, vai ter um vídeo semana que vem comentando sobre o caso do Kawhi Leonard, que pra quem não sabe, ele tá quase sendo expulso da liga. Mas é isso, fiquem com Deus, fui!